Neste vídeo, nós vamos falar de equações separáveis, que são equações da forma gy, dy dx igual a f de x, ou, usando a notação de y' para derivada, da forma g de y' igual a f de x. Com essa notação, do lado esquerdo só aparece y e do lado direito só aparece x. Lembrando que em equações diferenciais, a solução da equação diferencial é y igual a y de x. Né? A gente não usa aquela notação do cálculo 1, y igual a f de x. A gente usa y igual a y de x. O que significa que o f ficou liberado para outras coisas. Então, nesse caso, nós estamos usando o f de x para designar o lado direito da equação. Né? Isso aqui quer dizer uma expressão que depende de x, uma função conhecida. Na aula passada, nós vimos as equações lineares, que tem a forma diferente. Né? Então, as lineares, elas têm essa forma que está aqui, enquanto as separáveis são da forma que eu acabei de apresentar. Né? Então, vocês podem ver que, em geral, uma equação separável não é linear, porque o coeficiente de y' depende de y. Como é que a gente resolve uma equação separável? Bom, antes de continuar, eu quero dizer que essa aula está sendo preparada baseada no meu livro, que está aqui no meu site. Aqui está o livro Introdução às Equações Ordinárias. Muito bem, então vamos voltar à aula. Então, como é que a gente faz para resolver uma equação separável? É mais simples do que resolver uma equação linear, né? Porque para resolver uma equação linear, a gente precisa multiplicar pelo fator integrante e depois integrar. No caso da equação separável, a gente já começa integrando os dois membros da equação. Então, é bem mais simples. Então, é o que a gente vai fazer aqui. Né? Integrar em relação a x os dois membros da equação. E vamos usando essa notação. Então, vai ficar integral de g de y' dx igual a integral de f de x dx, mais uma constante. Bom, você pode perguntar por que só tem constante de um lado. Bom, porque se tivesse uma constante C1 desse lado, do lado esquerdo e uma constante C2 do lado direito, eu poderia passar para o mesmo lado e aí ia ficar uma diferença de duas constantes arbitrárias, que é uma constante arbitrária. Então, eu não preciso de uma constante de um lado e uma constante do outro. Basta de um lado. Bom, e agora? Agora a gente vai usar uma fórmula de mudança de variáveis integral, né? Ou substituição, né? Quando você tem uma expressão dessa forma, você chama y' dx de dy e a integral fica em y, integral de g de y dy. Do lado direito continua a integral de f de x dx mais uma constante. Bom, lembrando que o objetivo é encontrar a solução da equação diferencial, que é uma função y igual a y de x. O que a gente encontra dessa maneira é uma expressão envolvendo y igual a uma expressão envolvendo x mais c. E daí para frente pode ser que a gente não consiga continuar, porque pode ser que eu não consiga explicitar o y com função de x. Né? Depende da forma dessa função h.
Se a função h de y for, por exemplo, y ao quadrado, então é fácil de explicitar, né? O y vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada do lado direito. Mas pode ser que em geral, eu não consigo explicitar essa função y com função de x. Então a gente deixa a solução dessa forma, e é o que a gente chama de solução geral dada implicitamente. Bom, agora vamos ver um exemplo. Aqui eu preparei um exemplo que é exatamente o exemplo que está no livro, mas esse exemplo está em outro vídeo. Então, no lugar desse exemplo, eu vou fazer um exemplo que está em outro conjunto de slides. Vamos fazer esse aqui. Então, aqui é a equação dy dx igual a x menos 4 dividido por 32y vezes y2 menos 1, com a condição inicial y de 0 igual a raiz de 7 sobre 2. Esse é um PVI, e da maneira que está apresentado aqui, você pode dizer, ué, mas você disse que a equação separável é da forma uma expressão que depende de y vezes dy dx igual a expressão que depende de x. Mas essa equação não tem essa forma, mas ela pode ser facilmente transformada numa equação separável, né? Só multiplicar pelo denominador 32y vezes y2 menos 1. Então, fazendo isso, a gente vai ficar, e já mudando a notação de dy dx para y', a gente vai ficar com 32y igual a y2 menos 1, y' igual a x menos 4. E aí, seguindo o algoritmo que eu apresentei antes, agora eu vou integrar em relação a x, ambos os membros, e fazer a mudança de variáveis em integral, né? y' dx igual a dy. Então, o lado esquerdo vai ficar 32, que está multiplicando, é uma constante, sai da integral. Integral de y3, que é y4 sobre 4, menos integral de y, que é y2 sobre 2. E do lado direito, a integral de x, que é x2 sobre 2, menos integral de 4, que é 4x, mais uma constante. Então, cheguei à solução geral dada implicitamente, né? Então, esse é um exemplo em que eu não consigo explicitar a solução, né? Aparece aqui y à quarta. Então, eu não consigo escrever y igual a y de x. Então, a gente para por aqui. Essa é a solução geral dada implicitamente. Mas eu não tenho só... O objetivo aqui não é só resolver a equação diferencial, mas resolver esse PVI. Ou seja, eu tenho que encontrar uma solução que satisfaz a condição que no zero vale raiz de 7 sobre 2. Para isso, o que a gente faz? Eu vou substituir x igual a 0 e y igual a raiz de 7 sobre 2 na solução geral. Então, x igual a 0 desse lado aqui vai ficar 0, então vai ficar só c. Do lado esquerdo, a gente vai raiz de 7 à quarta, vai dar 7 ao quadrado, que é 49. E 2 à quarta é 16, então fica 49 sobre 16, o 8 está multiplicando, menos 16y ao quadrado, que vai dar 7 quartos. Então aqui a gente simplifica, dividindo por 8, vai ficar 2 no denominador. Aqui a gente pode dividir por 4, fica 4, e vai ficar
Do lado esquerdo vai ficar 49,5 menos 7 vezes 4, que é 28, igual a C. Aqui pode ainda multiplicar e dividir por 2. Então, vai ficar 56. Então, 49 menos 56 é menos 7 sobre 2. Então, C é menos 7 sobre 2. E esse valor de C eu vou substituir aqui na solução geral. Então, substituindo na solução geral, a gente vai obter a solução do PVI dada implicitamente, né? Então, aqui, ó, 8y à quarta menos 16y2 igual a x2 sobre 2 menos 4x. No lugar do C, menos 7,5. Bom, apesar de não conseguir explicitar a solução, eu posso descobrir qual é o intervalo de validade dessa solução. O intervalo de validade da solução do PVI é o maior intervalo que contém o ponto inicial, y de 0 igual a raiz de 7,5. O ponto inicial, quer dizer, como eu disse na aula passada, né, a gente usa em dois sentidos, né? Contém, o ponto inicial pode ser 0 raiz de 7,5 ou pode ser ponto inicial 0. Então, aqui contém x0 igual a 0. É o maior intervalo que contém x0 igual a 0, x índice 0 igual a 0, e que a solução e a derivada estão definidas. Então, para isso, a gente vai olhar para a equação diferencial. Então, pela equação diferencial, eu sei que a derivada de y dx não está definida se 32y que multiplica y2 menos 1 é 0. Então, quer dizer que ou se o y for 0 ou o y for mais ou menos 1, a derivada não está definida. Então, para começar, a gente desenha aqui, ó, é o ponto inicial, né? Tá aqui, ó, 0, x igual a 0, y igual a raiz de 7,5. As retas y igual a 1, y igual a 0 e y igual a menos 1. Então, se a gente pensar assim, que a solução da equação diferencial, né, ela passa por esse ponto e vai para a esquerda e para a direita até encontrar um ponto em que a derivada não está definida. Então, significa que, e a gente já viu que os pontos em que possivelmente a derivada, se existe algum ponto da curva, dessa curva aqui, em que a derivada não está definida, esse ponto ou está na reta y igual a 1, ou está na reta y igual a 0, ou está na reta y igual a menos 1. Esse ou esses pontos. Então, nesse caso aqui, como o ponto inicial está aqui, eu só preciso saber se essa curva tem interseção com a reta y igual a mais 1. Por quê? Porque eu não preciso saber se tem interseção com a reta y igual a 0, nem com a reta y igual a menos 1. Porque não tem como a solução partindo daqui chegar nessa região sem antes passar pela reta y igual a 1. E quando ela passar pela reta y igual a 1, ela vai ser interrompida. Como solução, a curva continua, mas como solução do PVI, ela vai ser interrompida, não vai estar mais definida. Então, por isso, eu só preciso saber se essa curva tem interseção com a reta y igual a 1. Então, para isso, o que é que a gente faz? Substitui y igual a 1 na solução do PVI, né? E verifica se a equação, que agora depende só de x, tem solução ou não. Então, substituindo y igual a 1, do lado esquerdo vai ficar 8 menos 16, está aqui. E do lado direito, x2 sobre 2, menos 4x, menos 7,5. Então, aqui vai ficar 8 menos 16 é menos 8.
Multiplicando por 2, vai ficar menos 16. Passa para o lado direito, vai ficar mais 16, menos 7, 9. Né? Então, multiplicando por 2, aqui vai ficar x2, menos 4x vai ficar menos 8x, e mais 9, igual a zero. Então, vou calcular o valor de delta, é menos 8 ao quadrado, 64, menos 4 vezes 9, 36, 64 menos 36 dá 28. Como para achar as raízes eu preciso calcular a raiz de delta, eu vou fatorar 28, então 28 por 2 dá 2, 28 por 2 dá 14, 14 por 2 dá 7, 7 dá 1. Então, quer dizer que 28 é 2 ao quadrado vezes 7. Então, a raiz de 28 vai ser 2 vezes raiz de 7. Então, é o que eu escrevi aqui, ó, menos b, menos 8, 8, mais ou menos 2 raiz de 7 dividido por 2, o que dá 4 mais ou menos raiz de 7. 4 mais ou menos raiz de 7 são dois valores simétricos em relação a 4. Então, eu marquei aqui, ó, 4 menos raiz de 7, 4 mais raiz de 7, e significa que essa curva, ela passa pelo ponto inicial e passa por esses dois pontos. Quando ela passar por esses pontos, ela vai passar de forma que a tangente é vertical. Por que posso dizer isso? Porque a equação diferencial, pela equação diferencial, a gente sabe que dx dy, quer dizer, em geral, dx dy é inverso de dy dx. Então, nesse caso aqui, inverso de dy dx vai ser 32y, que multiplica y2 menos 1, dividido por x menos 4. Então, quer dizer que dx dy vai ser zero se 32y, que multiplica y2 menos 1, é zero. Ou seja, se o y for zero ou o y for mais ou menos 1. Então, dx dy dx é zero, quer dizer que a tangente é horizontal. Dx dy é zero, quer dizer que a tangente é vertical, né? Analogamente. Então, quer dizer que nesses pontos aqui, ó, a curva passa, intercepta a curva, essa curva que está aqui, ela vai interceptar a reta y igual a 1, de maneira que ela intercepta com a tangente vertical, aqui e aqui. Bom, mas como eu disse, a curva, a solução vai ser interrompida quando chegar nesse ponto. Então, significa que ela vai ser uma curva mais ou menos com esse formato e vai interromper aqui. E aí, então, o intervalo de validade da solução do PVI é x menor que 4 menos raiz de 7. Aí você pode perguntar assim, mas como é que... você pode dizer que até aqui não é para esse aqui, né? Por que o comportamento é esse? Bom, você pode observar isso pela equação diferencial também. A equação diferencial, você pode saber quando a solução cresce e quando ela decresce. E quando a tangente é horizontal, por exemplo. Então, eu sei que a tangente é horizontal se o x for igual a 4. Né? Além disso, a gente vê aqui que o sinal de dy dx depende aqui é um quociente, né? Então, na região que da solução desse PVI, é a região y maior que 1. Né? Então, para y maior que 1, a gente vê pela equação diferencial que o denominador vai ser positivo, né? E o sinal então de dy dx vai ser determinado pelo numerador. Então quer dizer que dy dx vai ser negativo para x menor que 4 e positivo para x maior que 4. Então quer dizer que aqui, olha, ela tem que decrescer, né? E não poderia vir para cá, ó, porque ela ia ter que decrescer, passar num ponto x igual a 4, a derivada seria 0,
E depois ela teria que crescer, então não ia chegar nesse ponto, né? Para chegar nesse ponto ela tinha que continuar decrescendo, mas a gente viu lá pela equação diferencial que isso não acontece. Então, para x menor que 4, ela decresce, né? E para x maior que 4, ela é crescente. Então, a única maneira é que a curva tenha esse comportamento, né? A solução do PVI tem esse comportamento que eu desenhei aqui embaixo. E isso mostra que o intervalo de validade do PVI é x menor que 4 menos raiz de 7. E interessante que eu sei conseguir determinar o intervalo de validade mesmo sem conseguir explicitar a solução do PVI. Só analisando a solução e a equação diferencial. Muito bem. Então, se vocês quiserem ver mais um vídeo sobre equações separáveis, eu sugiro um vídeo correspondente do professor Renan, do ITA, então, que tem aqui sobre equações diferenciais ordinárias de primeira ordem, tem a playlist com 19 vídeos e um deles é exatamente sobre variáveis separáveis. Então, por enquanto é só.